Pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aqui no conteúdo sobre os modos de produção. Semana passada a gente não conseguiu concluir, né, a aula sobre capitalismo, hoje a gente finaliza ela, tá? A gente então viu na aula passada as fases 1 e 2, né, as principais características de cada uma, mas o principal é a gente entender que na fase 1 os comerciantes, eles constituíam, né, os principais atores do capitalismo naquele momento. Na fase 2 a gente tem uma transição, então os comerciantes, eles deixam de ter tanta importância, e essa importância ela é tomada, né, pelos industriais, né? Os donos das indústrias, eles passam a ser os atores mais importantes dentro do capitalismo mundial, tá? A terceira fase, a gente já tem uma alteração também. Então, se na primeira era comércio, na segunda era produção industrial, a terceira a gente já tem um elemento novo que é a financiarização, né? Então, bancos e bolsas de valores, eles passam a ser muito mais importantes do que o comércio ou do que a produção industrial. É nos bancos e nas bolsas de valores que o poder que gira em torno do capitalismo ele vai estar concentrado. É ali que as principais decisões do capital são tomadas a partir dessa fase 3, né? Final do século XIX e início do século XX. Se a gente pensar, por exemplo, a crise da Bolsa de Valores de 29, ela é uma crise da superprodução, né? Que fez com que as ações das empresas desvalorizassem na bolsa, e isso gerou um efeito dominó, que acabou culminando com a quebra da Bolsa de Nova York, né? Talvez as crises maiores que a gente teve na história do capitalismo. Então é isso, você tem o surgimento nesse período de algo que a gente chama de capital fictício. Porque uma ação é isso, você pega uma ação de uma empresa, um papel, né? Você vai lá e comprou lá, sei lá, R$ 10 o papel. Se a empresa produziu muito, bateu recorde, lucrou bastante, você vai ter um lucro também em cima daquele papel que você comprou. Então, esse papel que você pagou R$ 10, ele pode estar valendo R$ 15 no próximo ano, ter valorizado 50%, né? Dependendo do rendimento da empresa. Hoje em dia, por exemplo, a imagem da empresa pesa bastante. Então, a gente teve escândalos, por exemplo, na Apple, das baterias, né? Há um tempo atrás, carregadores que começaram a dar defeito. Isso impacta diretamente no valor da ação da empresa na bolsa de valores. Ou quando a Sony lança um novo videogame igual o Play 5, isso valoriza também, né? Isso colabora para a valorização da ação da empresa no mercado de ações. Então, isso faz com que surja o capital fictício. No início, esse capital fictício ele era mais tímido. Tímido no sentido de volume. Ele não tinha tanta importância em termos de volume, igual ele possui atualmente, tá? A partir do final da década de 80, início dos anos 90, com o crescimento das políticas neoliberais, essa financiarização ela vai se intensificar e o capital fictício ele vai aumentar muito em termos de volume. Hoje, para vocês terem uma ideia, no mundo, a gente tem mais dinheiro fictício, mais capital fictício do que capital real, né? Só para dar um exemplo para vocês, para não sair muito, tem essa tabela aqui que mostra isso. Ó. Na década de 80, o estoque mundial de ativos financeiros, né, o capital fictício, era de 12 trilhões de dólares no mundo inteiro. Então, vamos imaginar ações nas bolsas de valores. Não sei se naquela época tinha, mas hoje em dia tem mercado futuro. Eu compro algo que nem foi produzido ainda, mas eu compro hoje com a expectativa de que ele vai valorizar e lá no futuro eu tenho um lucro. Então, esses ativos todos somavam na década de 80 12 trilhões. O PIB real do mundo na década de 80 era de 11,8 trilhões. Em 93, a gente já tem quase o dobro de diferença. Esses ativos, o capital fictício, ele é de 53 trilhões de dólares e o capital real do mundo de 25 trilhões, 24,9. Em 96, 69 e 30, 99, 96 trilhões e 31 trilhões, 3 vezes mais de capital fictício em 99 do que de capital real, né? Em 2003, 118 a 37, em 2006, 167 a 48, em 2007, né, foi uma estimativa que eles fizeram 200 trilhões contra 54, quase 4 vezes mais, né? E em 2010 a projeção era de 209 trilhões contra 55 trilhões de dólares de capital real. Então, hoje em dia, o capital fictício ele é maior do que o capital real. É um dinheiro que não existe.
Ele é um dinheiro que a gente acredita que ele existe, a gente bota fé que ele existe porque a gente está investindo nesse capital fictício, né? Eu, por exemplo, posso ter alguma coisa, né, dentro desse montante total. Os pais de vocês podem ter alguma coisa. Por quê? Porque boa parte desse capital fictício ele é oriundo de fundos de pensão, de fundos de investimento. Então, quando seu pai guarda um dinheiro lá no banco, lá o gerente fala, olha, tá rendendo bastante você apostar no fundo de investimento do agronegócio, ou do setor imobiliário, ou você fazer uma pensão, uma previdência privada, é o melhor investimento para você fazer agora. Quando as pessoas fazem isso, elas deixam o dinheiro no banco e o banco vai trabalhar para fazer aquele dinheiro render, investindo e especulando no mundo inteiro. Então a gente coloca o dinheiro lá no banco e ele se perde. Aí o banco foi e investiu no mercado futuro da produção de soja do Brasil. Olha, eu comprei aqui a soja ano passado, 900 mil sacas. Vamos imaginar lá, o Banco do Brasil pegou todo o dinheiro lá da Previdência lá e investiu em vários lugares, e uma parte ele comprou 900 mil sacas de soja. Ano passado. Esse ano a soja teve uma valorização, essas 900 mil sacas que são para serem adquiridas em 2030, elas tiveram uma valorização, então elas valiam X, elas estão valendo mais do que valiam ano passado. E isso vai, né, ao longo dos anos, aumentando ou diminuindo. Então, aquele dinheiro que você investiu inicialmente, que o banco pegou e fez o que ele quis para tentar fazer render, o seu dinheiro também ele vai ter uma valorização. Então, o investimento que você fez ele pode aumentar ou diminuir conforme as ações desses bancos, fundos de pensão e fundos de investimento. Então, eu posso ter, os pais de vocês podem ter, não sei se alguns de vocês têm algum tipo de investimento, renda fixa, pensão privada, alguma coisa do tipo, mas a gente coloca o dinheiro no banco, no sistema financeiro, e o sistema financeiro ele vai correr o mundo atrás de oportunidades para fazer esse dinheiro render de alguma forma, né? Então, esse é o capital fictício do mundo. Aqui a gente tem um gráfico que ilustra um pouco melhor essa diferença. Ó. Azul é o ativo, né? Então, capital fictício em trilhões de dólares, e em vermelho, o capital real. Aí você imagina, né? A gente tem quase 200 trilhões de dólares, isso dado de 2006, né? 2009, né? Na tabelinha estava 2010, era a projeção, né? Deixa eu só verificar. A gente tem, ó, a estimativa, né, de 2010 era de 209 trilhões de dólares no mundo de ativos. É um dinheiro que não existe. Então você imagina, da mesma forma que eu posso obter um lucro, esse dinheiro pode simplesmente desaparecer. Né? Se a gente tiver uma crise como a de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, ou como a de 2008, que também aconteceu nos Estados Unidos, esse recurso pode sumir, esse dinheiro pode desaparecer. Por quê? Porque são investimentos, para fazer crescer, eles investem em coisas que nem existem ainda. Né? Esse exemplo da soja que eu dei para vocês. Eles pegam o agronegócio de maneira geral, vem aqui no Brasil e falam, olha, eu quero comprar 100 mil sacas de soja para mim retirar em 2030. Aí você vai pagar 500 mil reais. Se teve uma valorização, eu vou ganhar dinheiro. Mas e se você tem uma perda? Se você tem uma seca? Se você tem algum evento que impeça que lá em 2030 essa soja não seja colhida? Ou se pior, ao longo desses anos todos, né, até 2030, a soja se desvalorize ano após ano. Então, quem investe nisso acaba perdendo dinheiro. Então, por ser um capital fictício, esse dinheiro não existe e a qualquer momento ele pode sumir, né, dependendo da magnitude de alguma crise que a gente venha a enfrentar. Muitas empresas hoje, né, muitos fundos de investimento, fundos de pensão, instituições financeiras, eles estão tentando transformar esse capital fictício em capital real. A gente, por exemplo, tem um fundo do agronegócio, deixa eu só pegar o nome aqui, é o fundo Blackstone, é um fundo internacional, ele tem um capital de aproximadamente 7 trilhões de dólares. Né? Então, é um fundo que os ativos deles estão, sobretudo e principalmente relacionados ao agronegócio. Então, ele é um dos principais agentes nesse mercado futuro do agronegócio, de comprar coisas que ainda nem foram plantadas, que nem sabe se vai ser plantada e que não foram produzidas e negociar isso, contar com a valorização para obter lucro desse processo. Esse fundo está tentando adquirir terras no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a intensificação do desmatamento em vários biomas brasileiros, isso é uma forma de transformar esse capital fictício em capital real. Porque quando você desmata uma fazenda e ela é aberta,
essa área desmatada, recém-aberta, ela vai se valorizar. Vocês terem uma ideia de um dado, no Matopiba, né, daquele documentário que eu passei para vocês, o custo para você desmatar 1 hectare é de R$ 5.000. Esse hectare, a partir do momento que ele é desmatado, sobretudo em terras devolutas, que deveriam ser destinadas à reforma agrária, depois de desmatado, isso daí vai sair de R$ 5.000 e passa a valer 15 mil. Aí você vai entrar com todo o processo de grilagem, de legalização daquela terra, e você vai poder negociá-la no mercado. Então, a pressão que esses fundos de investimentos fazem em termos de especulação fundiária contribui muito para o aumento do desmatamento no Brasil. Em todos os biomas, esse exemplo que eu citei no Matopiba, esse dado que eu passei para vocês é da fonte de rede social de justiça e direitos humanos. Eles fazem vários relatórios e estudos sobre o Matopiba, né, e sobre outros biomas no Brasil, e eles fizeram esse cálculo da valorização que existe após o desmate, né, a abertura de uma nova fazenda. Então, esses fundos estão correndo hoje para tentar transformar esse capital fictício em capital real. Seria quase impossível. Vamos imaginar que você pegue 200 trilhões de dólares e queira comprar a terra. Você vai comprar toda a terra do mundo e ainda vai faltar terra para você comprar. Porque o volume desse recurso fictício ele é muito grande. Pessoal, uma outra forma desses fundos de investimento, fundos de pensão, conseguirem dinheiro, né, ou valorizar ou aumentar esse capital fictício, né, porque na verdade não é dinheiro, é algo que não existe, são as dívidas de alto risco. Isso, inclusive, culminou lá com a crise de 2008, não sei se em algum momento eu já expliquei isso para vocês, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tinha uma taxa de juros muito baixa, então o empréstimo, quando você fazia ele em qualquer instituição financeira, os juros dele de reajuste, né, da dívida, do montante que você está devendo, anualmente ele era muito baixo, na casa de 1 ou 2%, bem baixo mesmo. Hoje o Brasil, por exemplo, isso está na casa de 2%, né, a taxa Selic, que é uma das principais taxas de reajuste de empréstimos e financiamento. Então lá nos Estados Unidos era bem baixo. Então o que a gente tinha nesse contexto? Um volume muito grande de crédito disponível para as pessoas poderem utilizar. E como essas instituições financeiras elas buscam intensificar o seu lucro, né, porque um dos objetivos do capitalismo é esse, é você lucrar, lucrar e lucrar, não existe perspectiva de capitalismo sem lucro, sem aumento, sem evolução de capital, essas instituições financeiras passaram a emprestar com mais facilidade. Então, se antes você tinha que levar comprovante de renda, histórico, você tinha que levar carta de recomendação, um monte de coisa para você conseguir um empréstimo, nesse contexto de liquidez, né, de crédito disponível abundante, e com essa flexibilização das empresas, os empréstimos ficaram mais fáceis de serem adquiridos. Então, toda essa documentação, todo esse histórico deixou de ter peso. Então, entre aspas, todo mundo podia ir lá no mercado financeiro e pegar um empréstimo para comprar uma casa, por exemplo, que foi esse o cerne, né, o início da crise lá, ou na verdade o estopim da crise imobiliária nos Estados Unidos. Então, vamos imaginar, eu nem trabalho, nem tenho um emprego fixo, nem nada, não recebo salário, eu trabalho de bico, às vezes eu consigo trabalhar, às vezes não. Eu fui lá no banco e consegui um financiamento de R$ 500.000. O meu perfil de credor, ele é um perfil de alto risco. O banco vai me emprestar, porque está sobrando dinheiro, não vai fazer questão nenhuma, ele me empresta, eu vou ter uma dívida com esse banco, então 500 mil eu vou pagar em 30 anos, 1 milhão para o banco. O banco ele vai dobrar o dinheiro que ele me emprestou em 30 anos. Então, o que o banco faz? Ele junta todo mundo que é de alto risco, coloca numa caixinha e ele negocia todos esses empréstimos para outras instituições. Então, vamos imaginar, o Santander, ele pega todo mundo que é alto risco, ele tinha uma perspectiva de ganhar em 30 anos, vamos imaginar, você tem ali vários financiamentos de 500, de 1 milhão, nessa caixinha aqui a gente tem 500 milhões de reais. Então, milhares de financiamentos ali dentro, né, ou dezenas, centenas de financiamentos ali dentro, e o que o Santander faz? Ele poderia esperar 30 anos para ganhar 1 bilhão, mas ele resolve fazer o quê? Em vez de ganhar 1 bilhão, eu vou pegar todos esses ativos que eu tenho, né? Esse capital fictício que eu ainda vou receber um dia, eu não quero ganhar 1 bilhão, eu vou vender eles por 650 milhões. Então ele chega em uma outra instituição financeira, sei lá, um fundo de pensão. O fundo de pensão lá da Petrobras, que é um fundo dos maiores do Brasil, né?
de todos os trabalhadores da Petrobras, todo mês eles contribuem para a aposentadoria, esse dinheiro acumulado lá serve para pagar a aposentadoria, mas ele também precisa crescer, então ele sai investindo para o mundo inteiro, como eu falei anteriormente. Então o Santander chega e falou, o Petrobras, o fundo de investimento aí da Petrobras, eu tenho essa dívida aqui, ó, daqui a 30 anos ela vai estar valendo 1 bilhão. Você não quer comprar essa dívida minha por 650 milhões? A Petrobras vai falar, eu pago 600. Aí a Petrobras vai lá e pega e paga agora para o Santander 600 milhões. O Santander, obviamente, lucrou 100 milhões em um curto espaço de tempo. O fundo de investimento que comprou da Petrobras, ele vai pegar esses 600 milhões e vai chegar numa outra instituição, olha, eu tenho aqui, ó, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso aqui já tem uma expectativa de melhora, é um público que é alto risco, mas a gente tem confiança que a economia vai estar bem, eles vão poder pagar, e ele tenta negociar, e ele vai passando isso para frente, o fundo que vai adquirir vai passando para frente, vai passando para frente. E o que aconteceu nos Estados Unidos? As pessoas deixaram de pagar. Então, aqui na ponta, onde eu peguei o empréstimo, eu não consegui emprego, né? Tive várias dificuldades financeiras, a economia deu uma piorada, e eu não consegui pagar o meu empréstimo, e obviamente o Santander não teve prejuízo nenhum, mas quem está segurando essa batata quente lá na frente vai ter. E várias outras pessoas passaram a sofrer, né, a mesma dificuldade. Não conseguir pagar o financiamento. Então, aquela caixa lá de alto risco que estava lotada, vários títulos de dívidas ali, vários financiamentos ou várias hipotecas estavam contaminadas. As pessoas pararam de pagar. E quando as pessoas pararam de pagar, vamos imaginar que eu comprei aqui no bairro uma casa com esses 500 mil reais. Várias casas começaram a dar calote nessas instituições financeiras. O que acontece, né? A instituição financeira vai lá e vai tomar a casa de você. Então, se eu não pago o banco, né, eu estou com financiamento, se eu não pagar, ele vem então na minha casa, como acontece no Brasil quase todo ano, né? Inclusive dizem que é movimento de sem teto que toma casa. Não, quem toma casa no Brasil é banco. Aí vamos imaginar que isso aqui no bairro meu aqui, tomaram a minha casa, tomaram a casa de um vizinho lá de 3 ruas para baixo, a casa de outro fulano, e a gente tem várias casas vazias no nosso bairro. Então, se a minha casa antes valia 500 mil reais, se eu tenho uma oferta maior do que a demanda, a tendência é que o preço caia. Então, isso impactou diretamente numa desvalorização dos imóveis na região ali onde eu comprei. E quem estava pagando e tinha condições falou, pô, eu estou pagando 500 mil, a gente teve uma desvalorização. A casa do vizinho agora está valendo 200, que é maior que a minha. Por que eu vou continuar pagando 500 mil se eu posso comprar a casa do vizinho por 200, que deixou de pagar e o banco foi lá e tomou e agora está tentando revender, se livrar dessa batata quente. Então, até as pessoas que poderiam pagar deixaram de pagar. E foi isso que acabou gerando a crise imobiliária nos Estados Unidos, que gerou, depois disso, foi um efeito dominó no mundo inteiro. Isso implodiu as instituições financeiras dos Estados Unidos, que precisaram do socorro do Estado. Então, se o governo americano não entra forte, pesado, com empréstimos volumosos na casa de bilhões e trilhões de dólares, a economia, o capitalismo tinha ido para o espaço. Então, para manter o capital de pé, o governo, o Estado, teve que recorrer, teve que ajudar. Então, a gente fala em Estado mínimo, mas Estado mínimo para o povo, porque na hora que aperta, o capital ele pede socorro para o Estado. Então, o Estado ele teve que ajudar o sistema financeiro nesse momento, nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Alguns países, eles inclusive aceleraram a produção de moeda, para poder salvar os bancos. A gente teve até um debate recente aqui no Brasil, durante a pandemia, se era possível ou não o Brasil imprimir dinheiro, colocar mais dinheiro para poder garantir os auxílios. Teve um grande debate, o governo optou por não fazer isso, mas a questão é, o dinheiro ele não é uma mercadoria, então ele não vai valorizar e desvalorizar de acordo com a lei da oferta e da demanda, da oferta e da procura. Então, era possível, de acordo com alguns economistas, sim, imprimir dinheiro para garantir que todo mundo tivesse uma renda e não passasse tanta dificuldade durante a pandemia. Os capitalistas mais conservadores, os neoliberais, falam, não, isso é um absurdo, isso não pode fazer, isso vai desvalorizar a moeda. Mas quando eles precisaram disso lá em 2008, eles não colocaram nenhuma objeção e nenhum entrave para isso. Então, essas, pessoal, são formas com que esse capital financeiro ele consegue fazer com que cresça nesse volume esse capital fictício. Então, o capitalismo financeiro hoje ele se utiliza dessas ferramentas, mercado futuro, negociação de dívidas, sobretudo as dívidas de alto risco. Para quê? Para valorizar, para aumentar
o volume desse capital fictício, o capital que não existe, tá? Então é bom que vocês levem em conta isso, tá? Sempre que vocês estiverem estudando essa fase, né, esse capitalismo financeiro, que na verdade a gente está vivendo isso hoje, tá? Pessoal, vou dar uma dividida na aula aqui porque ela ficou muito longa, então metade agora e metade eu coloco na semana que vem, tá? Valeu, obrigado, até mais.